descrição, eu tenho uma reflexão sobre a descrição. Eu descrevo, por exemplo, no momento do ensaio, eu descrevo o que aconteceu, o que eu fiz, o que aconteceu. E aí, a partir do que eu fiz, o que aconteceu, como eu reflito. Aí tem algumas coisas, você bota umas citações que às vezes você cita, mas não desdobra, como se ela fosse a resposta já ao que você quer falar. E aí eu sinto falta desses lugares. Aí é chatice minha mesmo. E tem citações que não é para desdobrar, assim, a ideia é só para deixar como é o autor também, né? Assim, o trabalho também tem um pouco disso, assim, não ser tão careta, mas enfim. Mas não é no sentido de caretice não, é de eu poder pensar junto. Tá. De eu poder estar contigo mais um pouco, assim, nessas reflexões. Porque tem, né? A gente está falando do trabalho acadêmico, tem esse lugar. Pode chamar de careta ou não, enfim, mas... Aí uma última pergunta, não sei se eu fiz perguntas também, que eu falei. É uma curiosidade, não sei se... Não, ainda não. Eu fiz uma pergunta. Expressar foi uma busca, qual é o lugar do entre? Ele respondeu coisa do exercício também, que... Não, estou dizendo assim, se você tinha deixado, pelo que eu anotei aqui... Aí tem duas coisas sobre hoje, sobre a dança de hoje. Você falou de uma reconstrução do corpo em crise. A imagem do corpo em crise, né? Você falou de algumas imagens concretas, você apontou muitas aqui. Que outras imagens daquele dia para cá você conseguiu encontrar? Imagens concretas, além da ideia de crise, enfim. E aí pode ser um pouco invasiva essa pergunta. Se for, você não precisa responder. Eu fico curioso, isso é curiosidade mesmo de quem estava te assistindo. O que acontece quando você, hoje, por exemplo, o que aconteceu quando você dançou? O que estava acontecendo internamente, em termos de pensamentos, imagens, sensações, a nossa presença ali diante de você? É curiosidade, fiquei curioso para saber. Porque se você falou que você queria, isso talvez eu sinta falta no trabalho. Se você está falando de um lugar do entre, eu sinto falta de conhecê-lo melhor. É como se esse lugar do entre ficasse só para você. Quando você fala assim, pô, o Lucas experienciou o lugar do entre, pô, eu queria saber um pouco mais do que esse troço, entendeu? Se é possível mensurar isso em palavras, talvez não seja. Talvez não seja ainda. Talvez esteja até na tua conclusão, olha, esse lugar do entre é um lugar que não dá para... Você percebeu o lugar do entre? Hã? Você percebeu o lugar do entre? Como assim, eu lá vendo você? Não sei, porque isso é difícil perceber, não sei se é para perceber também, entendeu? O que eu sinto, o que eu senti nas duas vezes que eu te vi dançar, é uma dificuldade talvez seja minha, de tentar estar contigo mais, estar junto mais. Pode ser uma dificuldade minha mesmo. Não sei, assim, tive dificuldade de estar junto. Também não sei se é isso, assim. Enfim. Hã? Ninguém sabe direito o que é. Eu não sei, eu estou falando que estou tateando nos lugares assim, das palavras, porque eu não sei o que é, entendeu? Mas aí quando você me fala que você não queria expressar, eu fico pensando se essa tentativa de não expressar também é uma tentativa de estar tanto no entre, que aí eu tenho medo de entrar nesse entre, assim. Será que o entre é entre? Do verbo entrar? Assim, sabe? Se o entre ficar tão será que o entre tem espaço para eu entrar? Tipo, olha, eu estou no entre, mas entra no meu entre, entendeu? Pode vir. Partilha aqui comigo. Eu estou aqui, não sei, também uma pergunta que talvez eu não sei. Pode falar, então. É sobre não expressar, né? Talvez tenha que ficar mais claro o expressar, realmente. Mas quando eu digo expressar, é a expressão final do processo de criação. Por exemplo, a gente, na faculdade, eu entendia muito, a gente vai, o exercício que a gente faz movimentos. Vamos fazer movimento, e a gente faz, estamos buscando alguma coisa, e de repente a gente chegou no movimento. Estou varrendo. Aí, achei, é isso, cheguei no lugar. Vale, é isso que quer dizer. Mas aí, exatamente, quando você, eu chamo isso de expressão, quando você chega nessa imagem onde você entendeu, criou uma coisa, talvez te emocionou, te tocou, é exatamente o ponto onde tudo esvazia. E aí quando eu falo do momento do entre, e aí quem tem esse livro talvez eu tinha ter colocado mais, eu também falo um pouco na conclusão, o anterior a expressar é justamente o que escapa desse momento, como se fosse eu vou usar imagens assim, tipo uma seiva, alguma coisa, um produto
de ebulição, sabe? Assim, uma seiva que sai de um produto de ebulição. Não necessariamente ela é objetivo, no sentido de é o que está entre e o que extravasa desse momento do entre, que é a própria vida. E aí eu te pergunto também, eu me pergunto, porque as imagens são muito de natureza, né? Eu leio, você não entra numa flor, a flor simplesmente é uma flor, você vê a flor e de alguma maneira aquilo entendeu? E aí você não entra num pôr do sol igual eu vi, sabe? Eu não entrei nele, ele estava ali, me afetou e eu era ele de algum certo ponto. O máximo que eu posso te dizer é isso, assim, entendeu? Eu não sei se você vai entrar, você é alguma coisa ali. E você não entra nas experiências de alguma maneira, você não entra, ela não está ali aberta para que você entre. Uma montanha não está ali para que você seja montanha, ela só é a montanha. É isso, não sei se eu posso te dizer sobre entrar. Esse é o lugar do entra. O resto foi mais de reflexão do A gente perguntou especificamente do hoje. Quando eu pensava, o começo, fazer todas as partes, porque acho que o começo foi complicado, as pessoas foram chegando, né, e normalmente a gente fica nervoso, a gente tenta controlar, mas não segura, e aí a luz me incomodou muito, que eu nunca tinha feito com a luz, assim, então a luz queimava muito meu olho, muito. Então isso durante muito tempo me tirou muito concentração. Eu piscava, eu estou piscando, ficava com dentro que eu estou piscando, entendeu? Que horas que eu vou levantar, não estou sentindo minha mão. Isso vai passando na sua cabeça. Passando. E eu falo assim, caraca, não estou sentindo nada, não fiz nada, vou ficar aqui até a hora que der alguma coisa, não vai vir nada, entendeu? Tá foda. E aí o primeiro foi o olho queimando. O primeiro start foi quando o olho queimou demais, aí eu abaixei assim e falei, agora eu vou começar uma coisa. Enfim, aí me deu essa coisa. Aí por exemplo, quando eu abaixei aqui, aí minha mão fez assim, aí quando a minha mão descolou da perna, assim, eu senti um vazio assim no dedo. Falei, já posso ir. Sabe assim, aí foi. Aí depois eu parei, porque eu fui percebendo que depois ela estava conduzindo, aí eu falei, não, isso é um exercício. E assim foi, assim. E aí, a parte que isso até a parte de cima que eu levanto a mão, depois, quando eu vou abaixando, e tem condução, um pouco, eu vou abaixando, aí eu falei assim, vou parar, mas eu estava tremendo, falei, não vou até o final, porque não sei se eu consigo ficar aqui muito tempo. E aí sempre tem uma orientação, de além de parar e esperar, que é dançar com a coluna, sabe? Porque a energia ela tem que correr em tudo, às vezes você fica num lugar só e aí você quer fazer alguma coisa ali, não dá. E aí você simplesmente respira, você respira, entendeu? E deixa a energia fluir, aí ela vai para algum lugar, pro pé, sei lá, ela faz assim, eu não sei explicar, só sei que ela vai, entendeu? E aí você mexe a outra parte, sabe? E aí a outra parte vai, e aí eu assisto isso tudo fazendo, sabe? E em um momento, por exemplo, em alguns momentos, pouquíssimos, eu falei assim, parece que está virando uma cena de uma pessoa que está fazendo alguma coisa, no sentido, sei lá, um cara que está sofrendo por alguma coisa, sabe? Aí eu sempre parava, também respirava, falava, não. E aí isso tem muito de olhar, porque por exemplo, às vezes meu olho faz assim, assim, tipo, eu tô assim, né? Aí ele faz assim, entendeu? Aí quando eu percebo assim, é alguma maneira que eu estou comandando, querendo comandar alguma coisa, entendeu? Aí eu preciso voltar e não fazer nada. E ainda continuar no movimento, entendeu? E aí eu vou pensando sobre isso, pensando no que eu estou fazendo. Minha mão está aqui em cima, aí minhas costas tremem, passou um frio nas minhas costas, sabe? Aí depois veio baba, frio, babou. E aí depois eu falei, vamos pensar que eu estou babando para poder ser mais legal, coisa assim, entendeu? Aí eu disse, não, relaxa,
não Todo é tempo isso, você se sabe? vê nesse lugar de pensamento? Todo tempo? Todo tempo. Assim, e aproveitando a viagem, né? É isso que eu digo. Claro. É isso que me deixou muito. Eu acho que é uma preparação bacana para o ator, porque eu descobri, aí o Casal fala assim, não é deixar de pensar. Pensa e faz. Pensa. Entendeu? Até que aquilo se esgota e aí você vai também. Mas você nunca deixa de pensar. E por exemplo, com o exercício do ensaio, foi isso, assim, eu me senti meio que um ninja. Mas quando você fala até que aquilo se esgota e transforma em... Teve algum momento de você sentir esse lugar? Em todas essas experiências que você teve de dança, por exemplo? Ah, sim. É que é muito rápido, né? Quando eu explicar meu pensamento tipo, muito demorado, né? Claro. Mas existe exatamente quando eu falo isso, por exemplo, babei, vamos pensar em não sei o que lá. Não, Luca, vamos pensar o que tiver que pensar, você babou, porque sua boca está aberta. Acabou, sabe? Mas isso eu estou falando demora um tempo, né? Mas na minha cabeça é rápido, assim, entendeu? E que eu posso, para mim é muito comprometimento com a ação. Assim, como eu perceber energia, eu sei que eu estava babando, eu sei que às vezes eu estava tremendo, e estava gostoso ficar ali um tempo assim, tinha alguma coisa, eu lembrei um pouco do meu avô, sabe? Lembrei mesmo. Sim, lembrei mesmo. Teve esse momento? Teve meu avô, teve minha filha, principalmente na hora que eu estava levantando, sabe? Depois que eu tentar levantar, e minha perna que não parava, e era muito, para mim foi muito legal, assim, porque não era nada comandado, nada, assim, no sentido de que vou tremer a perna e vou tentar levantar, eu estava vendo a minha perna e estava uma delícia, assim, eu pensando na minha filha se levantando, quando ela começar a crescer, entendeu? E pensando também no movimento de quando me roubaram, e nem por isso também acaba as coisas, você levanta e vai. Tudo isso passou, assim, vivendo as pessoas, sabe? Tentar um silêncio. Sim. E aí eu lembrei de ontem, né, da defesa do Hudson, da falando de pensamento, né, do ensaio, que é tem tanta coisa para desenvolver a partir da experiência que você teve hoje. Muita. É isso que eu estava falando, de falta de essa conexão Pois com a essa experiência no pergunta. teatro, né, porque é tão legal, você fazendo aí, a minha cabeça já estava ali. Assim, o mais que eu posso dizer, eu também sinto falta, porque, dadas as minhas condições, né, eu sei que poderia entrar mais, assim, adoraria, assim, é um trabalho que vai ficar para mim, eu quero lapidar, porque eu acho que ele merece ser lapidado, ele merece entrar nas considerações, principalmente pensando nos meus colegas, em pessoas que possam ler, assim, minha preocupação literal é essa, assim, poder... Porque você deu condições para isso. Não, sim, Entendeu? Porque Tem coisa, já tem coisa aqui. Entendeu? É só por isso. porque foi literal, assim, A gente fala de um material que já está aqui, mas que precisa, a gente sente falta de outros lugares, assim, de outras correntes. Você está satisfeito? Ou você vai perguntar mais coisas? Eu só não gostaria de dar um espetáculo. Eu tenho uma polêmica, não vou lançar essa polêmica, não, vai dar muita discussão. Né? Então você guarda para quando abrir? No outro dia, isso é uma conversa muito longa. Não, só o Lucas está cansado. Não, estou ótimo. Essa discussão são só alguns pontos aqui que eu acho que não, nem como defesa, nem como justificativa, mas até para ajudar a pensar. Primeiro, que eu acho que assim se faz muito claro, da solicitação dessa reflexão sobre o trabalho do ator, e aí eu acho que tem uma coisa que eu não sei nem em que medida não sugere mais por
por uma indicação que talvez seja feita da minha parte, no sentido de que eu já via no trabalho o direcionamento, a possibilidade, eu vejo uma proximidade muito clara dos trabalhos que o Luca está fazendo, do que o Hudson está fazendo, ainda que em campos absolutamente distintos. Mas acho que essa reflexão que é possível, não era possível para o Luca dentro do trabalho, pelo menos durante grande parte do percurso. Né? Assim, acho como um exemplo disso é o início do trabalho, onde ele imagina que se tiver, sendo bem simplificado, movimentos repetitivos com um texto cotidiano, vai acontecer o que tinha uma distância, assim, que eu acho que talvez nem ele tenha distanciamento do já feito para poder reparar a distância que há, né, da compreensão. Eu acho que ele pode iniciar essa reflexão agora. Eu acho que as próximas experiências de trabalho virão, tal, não sei o quê, me pergunto em que medida, assim, aí até para nós, né, já não é por tanto trabalho, né, nessa zona de, né, e perceber com clareza o quanto daí, né, pode vir, né, para uma cena teatral, dramática, etc, etc. Mas eu acho que realmente... É fácil pra gente, né? Quê? É fácil pra gente que a gente está agora lendo. Não, e nem só pela leitura, eu acho que já pelo envolvimento com as questões, sabe assim? Já saber da dificuldade de estabelecer determinados problemas, mas enfim. Eu sempre achei, por exemplo, na coisa do TCC super difícil, porque é quando você está no olho do furacão, falar sobre o olho do furacão. É muito doido, é como a imagem de você está girando no furacão e tentar com o papel escrevendo toda coisa. Aí voa o papel, ferrou, tem que pegar o outro. Mas, por exemplo, eu gravo, vou o gravador. Talvez nesse mesmo período, se ele já tivesse uma clareza sobre esse campo anterior de uma preparação pessoal do ator, né, talvez ele já, mesmo que não tivesse feito, mas já tivesse indicado mais. O que eu acho que é que isso se abre aqui mesmo. E antes já era quando muito uma intuição. Ele já aponta isso, eu acho que são detalhes. Porque assim, se não nos desse, não apontasse, talvez a gente não estivesse até exigindo dele. Mas é porque eu acho que isso poderia ser até um capítulo extremamente, se não sistematizado, se não for essa palavra, mas até, vamos dizer, do próprio relato, o ensaio com Rafa, o próprio relato de um pequeno percurso, uma semana de trabalho para fazer. Esse relato, se ficar se preocupando em iluminar, né, por conta disso, talvez já trouxesse. Nesse sentido, aí no mesmo lugar, talvez, quando você pergunta, aí eu vou usar talvez o mesmo exemplo para falar de duas coisas. Uma que eu também acho, eu compreendo, mas acho problemática, e mesmo a explicação aqui para mim não foi inteiramente satisfatória, não estou achando aqui onde eu anotei, mas assim, não expressar foi uma busca, né? E aí tem uma outra, quando você pergunta se o espectador é pensado no motor, né? Eu imagino, não tenho estudo sobre, mas eu imagino que seja pensado de diversos âmbitos, provavelmente não os nossos mais comuns, mas tem uma coisa que eu acho que pode dar uma medida tanto desse buscar uma não expressão, entre aspas, né? Aspas até não poder mais, né? Milhões de aspas, e esse pensar o espectador. Eu acho que talvez, se não for a primeira, é das primeiras visitas de artistas do Butor aos ensaios. O Luca escolhe uma observação do Casulono sobre o olhar, quando ele percebe a importância do olhar no Butor, porque de alguma forma já estabelece, né? Eu me lembro até que em discussões nossas no curso, né, eu cheguei assim muito levianamente até a cogitar a possibilidade de que se não era por essa preocupação, por essa observação, que o Cazu
foi a figura que, de alguma forma, ofereceu ao Ocidente o Butoh. O que aconteceu de cara? Né? Assim, o Luca vinha fazendo até então exercícios, pelo menos a mim, tinham surpreendido bastante, que eu não imaginava que pudesse ter a dimensão de acontecimento que vinha tendo. E aí você acaba chegando, bom, agora ele está até trabalhando com o Kazu, você vai animadão, né, para ver, né? E aí, sim, trevas, tudo desmorona. Tudo desmorona justamente porque o Luca olha. Há um ponto tal que eu nunca tinha me dado conta, e depois todos brigaram comigo, para mim ele estava de olho fechado. O olhar, era eu que olhava. O olhar dele, quando muito, me convidava a olhar. E nesse momento o Luca olha. Quando o Luca olha, começa a vir toda uma espécie de dramaturgia para o negócio, de este homem que está querendo alcançar não sei o que. E, ai meu Deus, que bodega é essa? E isso acontecia de... Eu acho que o exemplo para falar dos dois, tanto de se é pensado, e aí falando do espectador, acho que não. O trabalho que é feito até aqui não visa, era até um problema, fazer um experimento cênico a ser apresentado, na medida em que era um experimento de preparação pessoal, de descoberta de caminhos ali, em nenhum momento visando, né, isso como um resultado. Né? E essa não expressão daí que me vem, não é no sentido de, é óbvio que algo vai ser expresso, mas é quase que impedir uma espécie de acabamento ou uma leitura, né, que acaba, eu não sei se é a melhor palavra, direcionamento, ou já, porque eu até temo falar de dramaturgia, porque a dramaturgia pode ser mais rica do que isso, mas desse lugar que começa a ter uma fabulaçãozinha, uma historinha, um começo, meio e fim. Eu acho que o não expressar, que ele tenta dizer, é pela familiaridade. A própria, por exemplo, o Lucas se convencer que estava em jogo criação nesse trabalho, é algo que acontece, não vou dizer que foi aos 45, mas lá pela metade do segundo tempo. Sim, né? Justamente porque é como se eu dissesse, não estou fazendo nada, como é que pode ter criação nisso aqui? Né? Então, pelo hábito, talvez, eu acho que não é estranho para nós, né, de que o trabalho resulta, né, num estabelecimento fechado, lapidado e tal. Então, eu acho que eu também seria legal dar uns esclarecimentos desse, até para, no mínimo, compartilhar a confusão. Né? Sendo assim... Eu só queria falar uma coisa. Por favor. Que só frisar, não sei se a minha fala que eu acho que eu acho que o teu exercício como um exercício de criação, ele é muito bacana, e como uma performance ele é bastante potente. Eu acho que é bem legal isso, assim. Porque a gente fica pensando sobre o teatro, porque a gente tem que pensar. Então, uma performance eu acho bastante potente. Parabéns. Antes de abrir para a roda, eu queria só fazer uma menção, porque eu acho que assim, é uma coisa que a gente repete e ela pode parecer de um caráter de mera formalidade. Né? Pelo menos eu, quando estou nas bancas, eu faço questão de manifestar o agradecimento aos professores que compõem a banca, né? E porque não é simples, efetivamente, a participação. Né? Muitas das vezes, né, nós todos somos obrigados, inclusive, a estudar áreas que absolutamente não nos são familiares, né? Ou tentar aproximações. É um trabalho para o qual ele é absolutamente fora, né, do contexto habitual do trabalho,
não só porque não há remuneração para isso, mas não há tempo previsto para isso, né? Então, assim, é um agradecimento e um reconhecimento de um empenho que realmente é extraordinário, né? Ele vai muito além, eu sei que isso é por um vínculo muito grande com o trabalho filosófico, mas saibam que isso não há aí qualquer formalidade, mas muito mais um grande reconhecimento, né, das dificuldades que a gente tem que enfrentar. Então, mais uma vez, e marcando o meu agradecimento a vocês, eu queria abrir para os convidados, para os alunos, para os colegas, se quiserem reclamar, xingar. Queria fazer uma pergunta, porque o universo oriental é tão distante do Ocidente. É óbvio que tem suas semelhanças. Eu conheço muito pouco do oriental, e o pouco que eu li sobre Butô é muito distante do modo como eu costumo pensar, do modo como a cultura ocidental me formou. Eu queria saber como é que foi para você fazer essas apropriações dentro desse universo. Se foi tão estranho para você quanto me chega quando eu leio alguma coisa sobre. Foi muito estranho, assim, foi complicado, mas a experiência me deu alguns apontamentos. Por exemplo, eu falo no trabalho, quando eu vi o pôr do sol, eu era o pôr do sol, assim, eu não tenho como explicar, só posso dizer que eu era aquele pôr do sol. Ou então, quando eu fiz um exercício de mobilidade, eu estava olhando para Ipanema, tinha várias árvores, eu estava lá parado, eu olhei as árvores, eu falei assim, gente, é igual, eu e a árvore é a mesma coisa, eu e ela, eu sou uma árvore. Mas assim, eu só posso dizer da sensação, existia uma conexão tão grande entre eu e as árvores que estavam ali, eu falei assim, não tem diferença, sabe? Então são pequenas sensações, assim, quando eu percebo no meu corpo a energia da minha filha e do meu avô, sabe? Quando eu vejo o meu corpo se desfazendo, percebo, imagino, o que vocês quiserem, crio meu corpo se desfazendo para como esse espaço onde os dois habitam, é concreto na minha percepção, sabe? Assim, então, por isso é muito difícil também tentar cercear, normear, formalizar, né? Contornar, obrigado, essas dimensões. Assim. Mas eu tive, sim, algumas experiências que eu posso dizer que se eu pego uma frase, inclusive coisas que eu li, citações que apareceram depois do que eu tinha escrito, entendeu? E aí eu achei igual, tipo, por exemplo, o Gicata fala da seiva que escorre, não sei o que lá, e eu tinha escrito isso antes de eu ler, entendeu? Aí eu falo, uau, eu li batendo a mesma imagem. Enfim, só disso que eu posso dizer. Durante essa conversa que rolou, né, do teatro, eu fui me lembrando muito de uma conversa que eu tive com o Zé, em algum momento do meu processo, que no começo eu trazia muito o lugar falando de performance, com uma cisão muito grande entre performance e teatro, separando assim como se fossem coisas completamente distintas, o lugar da performance, o lugar do teatro, e que inclusive eu queria encontrar um meio entre os dois, não sei o quê. E aí ele um dia me questionou assim, mas você quer encontrar esse meio e ver esse fluxo que tem, não sei o quê, mas por que isso que você está falando não é teatro também? Né? De performance. E aí eu me lembrei disso, com isso que vocês estão falando hoje, enfim, que veio à tona, e conversando com o Luca algumas vezes, assim, eu ficava me perguntando também, assim, porque a gente faz, acho que quase que instantaneamente, essa comparação, né? Ok, mas o que isso que a gente está vendo, a gente leva para o teatro e pode trazer pode transformar. E aí eu fico que justamente quando o Zé fala de o que acontece com o Luca, quando ele olha, ele joga o olhar e aí de alguma forma ele se aproxima para um lugar mais dramático, perde-se tanto, sabe?
E aí esses lugares que talvez não cheguem, como quando o Luca conta várias coisas aqui, e aí você deu um super sorriso, mas isso é tão legal, olha quanta potência. Só que quando a gente vê lá embaixo, isso não chega, né? Não da forma literal e na compreensão como ele conta. Só que isso pode ser tão bacana, tão rico, porque é um outro jeito, né, de absorver, que eu acho que pra gente, no lugar ocidental, é muito difícil, que é quando você fala. A gente tem essa necessidade, mesmo depois de ver o que está acontecendo, catalogar, né? Eu sou extremamente assim, então eu tento criar um negócio. Mas é porque eu sou extremamente assim, tentar encontrar um nome, eu posso encontrei, é isso aqui, aí eu não acho, Léo, assim, eu penso falando eu sou pronta, né? Então eu posso, eu acho. Eu também sou. Então, assim, Ainda não desencanei. A minha praia, que eu estou dizendo, a minha praia é da vivência cultural, né? É isso que eu quero dizer. Então, bula de remédio, um romance, uma série de coisas, é complicado porque lidar com as palavras é complicado. Imagina um universo como esse. É muito complicado, é muito difícil. Você escolher a palavra exata, você acha que escolheu e nunca está exata, porque nunca é mesmo, ela escapa. É difícil, vai ter sempre alguém que vai falar assim, porra, mas eu acho que expressão é isso aqui. Você fala, porra, maldito que acha, sempre vai ter um que vai. E vai ter sempre alguém que vai. E é difícil também você falar de uma sensação e tentar mensurar isso em palavras organizadas, ou desorganizadas que seja. Talvez você tenha que fazer um desenho, mesmo assim mas não vai dar conta. Aí vai, por isso que tem os artistas Com que vão. sorte, sempre algo pula fora, senão a gente não faria mais. Se não é isso, mas a graça é isso, a graça não dá conta. A graça realmente não dá conta para aquilo ainda está pulsando para outra pessoa pegar e ir adiante, e a gente nunca vai dar conta. Quando eu estou falando aqui com você, eu não estou dando conta do que está passando na minha cabeça. Eu queria falar outras coisas, mas a frase não dá, uma palavra tem que vir depois da outra. Não dá para vir todas ao mesmo tempo, assim, uma... Então tem isso, assim. É só para, eu acho que é importante deixar claro que, assim, quando a gente tem essa exigência também, é nesse sentido de entender que é um lugar difícil. Tanto o que você faz como exercício, dificílimo, a sua proposta como artista é dificílima, porque lida também com a questão pessoal e com esse lugar de trazer alguma coisa que é do Oriente, como é isso tudo, assim, dentro por isso dessa... tão corajoso. Eu não sei se eu consigo fazer a pergunta, que há uma questão de performance, assim, entendeu? E a gente trabalha sempre com maturação, né? E parece que o produtor, ele tem um lugar, até você mesmo falando do meu trabalho, eu acompanho você, que essa duração, às vezes, alongada, em algum lugar ela é mais potente, não que seja mais potente, mas ela tem algumas especificidades que é muito melhor que o produtor, do que você está dentro de um teatro onde você tem que dar conta, não sei se é 15 minutos, né? Você tem um tempo para você fazer e acaba que isso te impõe em algum lugar também, quando você vai fazer, né? É que, como você mudou assim com isso, né? Porque você tinha 15 minutos, né? Então aí não podia acontecer nada ali, né? eu tinha 15 minutos. Aí eu fiz 15 minutos. Se tivesse mais, eu fazia mais. Assim, né? Do jeito que estava, mas, por exemplo, não era um impedimento que eu parasse antes, por exemplo. Por exemplo, na banca de habilitação, eu parei com 6 minutos. Porque depois insisti, fiquei nada, melhor parar. Esse caráter performativo. Mas foi bonito, porque, por exemplo, você acabou que você ainda estava dançando. E ficar ali. Eu achei bonito quando terminou, que pra gente terminou, mas assim, é como se ainda ficasse, ele vai continuar. Se voltar a luz, ele tá lá ainda. Se eu vier semana que vem, ele vai estar lá ainda, trabalhando, fazendo, entendeu? Muita raca dançou 40 horas. Sacar assim, Sem contar que, por exemplo, assim, aí ele não prepara 15 minutos, ele prepara uma música. E vai. Exatamente. É outra coisa, que muda, né? Com que você está se relacionando. Uma vida vivida no momento. Mas eu achei bonito, porque assim, quando terminou a música, ele estava lá ainda fazendo, e a luz foi embora e ele continuava ali. Num certo sentido, se quiser pegar assim, só como acontecimento da performance, ele teve, assim,
ele começou pelo menos 15 minutos antes na imobilidade. Se quiser falar para valer, ele começou 45 minutos antes com exercícios preparatórios para chegar na imobilidade que derrama naquilo ali. Todo ensaio é assim, uma hora pelo menos para começar a fazer alguma coisa. Nunca dá para chegar e fazer. Entendeu? Por enquanto, né? Assim. Então. Tem muita coisa, assim, muito pensamento que atravessa, né? Muito. Meu nome é Fernando, eu sou amigo do Luca. Muita coisa, não sei se eu consegui. Vamos lá. A primeira coisa que você falou em acaso. Ele dirigiu o campeonato. Eu não acho que seja acaso. Valeu. Eu não sei se é acaso ou não, lá no começo, sabe? Não sei se o doutor chega a acaso ou não. Não sei se essa palavra cai bem. Ele conhece também. Sabe que eu nunca É muito corajoso mesmo, porque é desafiador por isso, porque você trazer uma experiência tão subjetiva para o Ocidente e para a academia, mas é da natureza do Lucas se desafiar mesmo, tá? E para as profissões de vocês. Quando que foi feita essa escolha de abrir um processo que é entre, né, que fica entre, para as pessoas, para ter espectador, né, para que as pessoas possam ver? Em que momento que se deu essa escolha? Não sei se foi por você ou pelo Luca Quando eu chamo de entre, vai melhor no trabalho. O entre é um lugar onde eu habito entre quando eu percebo o estímulo e anterior à expressão. É só um processo de. É como um ator, um artista, talvez funcione nesse espaço, entendeu? Do entre. As pessoas vão estar, a todo momento elas são consideradas para assistir uma pessoa nesse estado, nesse processo, entendeu? E aí por isso que eu falei do Bacari, não necessariamente ela tem que entrar, porque não estou ali para que ninguém entre nesse sentido. As pessoas têm experiências, né? Eu pensando sobre isso. Tudo em si ela é fechada em si, ela não é aberta para nada, ela é fechada naquilo ali. A gente entra porque a gente, de alguma maneira, entrou, sei lá por quê, não é? Eu pelo menos é assim que eu tenho enxergado cada vez mais, entendeu? As coisas são o que a gente vê delas, não o que elas abriram para a gente fazer, né? Para não ficar repetindo depois da flor, para mim ficou muito legal, mas mas a sensação bate em você como pessoa, independente. Por isso que o Casulo fala também dos bonecos. Ele fala aqui do Rahu. Sim. Ele fala que tipo, os bonecos são pessoas, mas como que ele chega afeta tantas pessoas? Justamente. Vamos chegar lá. Deixa ele terminar que ele está dando vida. Não sei se eu tenho umas coisas que eu tenho, mas não sei, eu não estou sabendo articular o que eu estou pensando. Eu não li, mas eu participei do processo e eu não sei se isso já está contemplado ou não no texto, mas foi muito falado, quando você pega o viewpoint, são vários pontos de vista, que o objetivo é você criar uma mesma nomenclatura para aquelas pessoas ali, aquela coisa do estímulo-resposta. Eu não sei se tem um glossário ali dentro, criar um glossário para que seja compreendido o que é ação, para quem estiver lendo, e outros termos que possam ter outros significantes, muitos significantes para você fechar. Não sei se vai ser fácil fechar, mas enfim. E criar um método aí dentro dessa escrita para que as pessoas consigam realmente acompanhar sua linha de raciocínio e deixar o que é subjetivo para ali, para o momento. Tem isso, né? Tem o que a gente viveu ali embaixo e tem isso aqui. São dois lugares. Ou aquilo pode estar de algum modo anexado, não sei se é algum vídeo, alguma coisa também. É uma pena
perdeu. Porque são duas Tinha experiências, perdido né? Eu tinha tudo gravado. É. Eu tinha todos os ensaios gravados, Eu fico pensando nisso. todos os momentos gravados. Era um anexo, né? Assim, porque justamente para ver o que eu tinha escrito e, enfim, e depois retomar tudo. Essa foi a grande dificuldade. Porque também retomar cada detalhe, sem os vídeos que eu tinha antes, entendeu? Aí minha memória já não estava dando, né? Porque era tipo 2 meses de ensaio. Enfim, não tem justificativo. Foi e acabou. Mas a apresentação não fica necessariamente anexada. Fica. Esse lugar das palavras, do significado das palavras, me lembrei do Matteo Bonfitto com Entre Ator e Performer, e isso não é no livro dele, milhares de livros tem isso. Tem um momento de um capítulo dele que ele começa a falar de alteridade, e aí ele pega a definição, e aí pega, na verdade, 15 definições de milhares de pessoas diferentes, falando o que significa alteridade. E dando significados diferentes, formas diferentes de entender aquele mesmo tipo de palavra, né, de sentido que aquilo causa. Eu fiz com presença, tinha que fazer com um monte de outra coisa. Quando eu fiz com a Às questão da vezes é simples, às vezes você fala, sei lá, vou usar uma palavra de expressão nesse sentido, tal, porque penso isso, ponto, uma linha, você já resume e a gente já entende. Estou entendendo o que ele está dizendo. Posso concordar ou não, mas estou entendendo para onde ele quer me conduzir. Eu tenho mais medo das palavras quando elas trazem o sentido do que na esperança de que elas encerrem o sentido. Porque encerrar não encerra nunca. Nunca encerra. Mas assim, se você sabe a partir do que a pessoa está Agora, falando... o trair é que é foda, né? Porque o perigo é eu ter uma palavra ali que está apontando ou pode apontar para a direção oposta do que se deseja pensar. E aí, Luca, quando eu falo isso, eu fico pensando muito assim nesse material que fica para um aluno que lê, entendeu? Que confusão, que é muito subjetivo, então que lugar... Porque assim, você escolheu um troço que é árido pra caramba, em todos os sentidos, inclusive na escrita e na formalização dessa reflexão. Porque isso pode causar traições e que levam para lugares. Entendeu? Eu sinto a escrita assim, acadêmica como um jogo de xadrez, assim. Você tem que ficar analisando as possíveis jogadas do leitor. O que o cara vai pensar em escrever isso aqui? Porque esse cara Nunca vai dar conta, acaba nunca dando conta. Nunca dá. Mas a gente fechar. Mas não precisa dar conta. Não pode atrair. Não pode ir para outro lugar, essa é a parada. Então, porque assim, num certo sentido, talvez essa seja a maior dificuldade da escrita, e nisso talvez ela seja muito parecida com o Botor. Que é o quê? Eu sei que não sou eu que escrevo. Não sou eu. O destino daquilo que eu estou escrevendo não me pertence, não está nas minhas mãos. O máximo que eu posso fazer é dar boas indicações. Né? E o que são boas indicações? São aquelas que, acima de tudo, não traem o caminho que eu quero lhe indicar. Mas assim, e de repente você vai encontrar um caminho que eu não imaginava e que é melhor do que todos o que eu imaginava. Ou seja, se eu tentar amarrar demais, vai dar zica. E se eu também deixar ficar qualquer coisa ali, não vai dar nada. Aí é que vira o jogo de xadrez. Entre dar zica e não dar nada, eu... É um entre, né? Mas Mas essa é uma palavra que é muito esquecida. E talvez eu acho até assim, mesmo não só no teu texto, vários nossos, né? Que assim, existe uma estratégia da escrita, uma estratégia da cena. A metodologia nada mais é do que uma delimitação de uma estratégia de abordagem, de modo, de exercício daquilo que está ali, né? E assim, né? Os estudos da performance traçam uma estratégia para estudar as coisas, que vislumbra, né? Ou tenta ampliar. O viewpoint é uma estratégia de leitura e recorte. Que estratégias serão mais eficazes? E aí, nesse sentido, eu concordo com o Macari, que eu acho que não tem nada de careta. Né? Que estratégias serão mais eficazes para apresentar, por exemplo, o meu trabalho aqui, já que não se trata de apresentar em qualquer lugar. Né? A gente estava falando na academia, né? Porque assim, quando a gente pensa na academia, também